no Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A suspensão de direitos políticos e a cassação de mandatos parlamentares geram dúvida entre os eleitores sobre o futuro de quem é atingido pelas decisões da Justiça Eleitoral. Essa situação ganha ainda mais visibilidade após o Tribunal Regional Eleitoral, TRE, suspender os direitos políticos do deputado federal Júnior Mano, do PL, por abuso do poder econômico nas eleições de 2020 no município de Nova Russas. A esposa de Júnior, prefeita Jordana, teve também os direitos políticos suspensos e o mandato cassado. Júnior Mano não é o caso isolado, não é o único caso, e outros dois parlamentares da atual legislatura, Pedro Bezerra e Genesias Noronha, também foram atingidos pela mão da Justiça, que os condenou por abuso do poder político e econômico nas eleições de 2018 e 2020. Pedro e Genesias recorreram ao TSE, ganharam liminares, mas mesmo assim deixaram insegurança entre os aliados que os apoiam. Sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Jornal Alerta Geral o advogado Maia Pinto, especialista de direito eleitoral, ou especialista na área do direito eleitoral. Doutor Maia Pinto, mais uma vez, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. E a título de esclarecimento para os nossos ouvintes e internautas, quem tem direitos políticos suspensos ou cassados e consegue liminares na Justiça, tem futuro político garantido a curto, médio e longo prazo? Bom dia! Bom dia, Luzenor. Bom dia, Beto. É um prazer muito grande falar com seus ouvintes aqui, através do seu programa. Esse é um tema que tem despertado muitos debates na sociedade brasileira, né? Desde 2010, lá com o advento da lei da ficha limpa, que foi uma lei de iniciativa popular. O parlamento jamais teria feito essa norma. E a sociedade, a OAB, a CNBB, a imprensa teve uma participação incisiva nessa questão e nós conseguimos ter uma legislação razoável que prevê que as pessoas condenadas pelo Poder Judiciário em órgãos colegiados, ou seja, integrados por mais de um julgador, elas se tornarão a partir daquele momento e não mais do trânsito em julgado, como era antigamente. Trânsito em julgado quer dizer que nunca será alcançado por sanção nenhuma. Trânsito em julgado no Brasil significa eternidade. Nunca será apenado. Então, o legislador capturou essa aberração do judiciário e estabeleceu uma punição que é até diferente do que existia, Luzenor, no projeto do cidadão, que era a condenação desde a primeira instância ou até a partir da denúncia criminal. É fácil entender isso. Por exemplo, o seu ouvinte, ele não vai contratar para a casa dele um caseiro que tiver 10 inquéritos na delegacia do bairro. Não precisa ter nem denúncia, nem condenação. Se o camarada exibir uma ficha policial extensa, você, em defesa do seu patrimônio, você não contrata aquele indivíduo. Mas como é que o deputado, o senador, você tem no parlamento em 2022, Luzenor, senador que cumpre pena, o camarada de dia, ele é legislador do parlamento, fala em nome do povo brasileiro, produz a lei penal e de noite ele dorme na penitenciária, ele é cumpridor de pena. Tem 148 deputados denunciados no Supremo por crimes de estupro, tráfico de drogas, corrupção, fraude de licitação. E isso é um constrangimento internacional. A Anistia Internacional, os congressos de direito internacional, a gente não consegue explicar para o jurista alemão como é que acontece uma aberração dessa. Onde é que está o direito brasileiro que não consegue conter? Então, na prática, hoje, a legislação ela ainda é, de certa forma, generosa com quem comete desvios e prevê a pena a partir do órgão colegiado. E ainda há uma outra válvula, que é a nossa tragédia como sociedade. É que esse cidadão pode ter uma liminar e aí levar essa inelegibilidade, que é uma questão até de natureza moral e ética moral, levar a inelegibilidade, se aproximar ao trânsito julgado, que significa que não vai haver sanção nenhuma.
Doutor Maia Pinto, quando o senhor fala aí sobre essa questão das liminares, nós tivemos no passado e também bem mais recente a concessão de liminares que permitem aos mandatários, tanto no âmbito do Poder Executivo quanto do Legislativo, permanecerem com os seus direitos políticos ali em plena atividade, com seus mandatos, e de repente você tem uma decisão da Justiça Eleitoral que desmancha tudo o que foi feito ali em termos de resultado de uma eleição. Ou seja, você vai para uma eleição com uma liminar e mesmo a Justiça Eleitoral, tendo todas as condições para encerrar aquele processo naquele momento, ainda permite que esse ou aquele candidato ou candidato dispute a eleição e lá na frente essa situação é alterada e se mexe com toda a composição da Casa Legislativa, com a agenda política do município e com a vida do cidadão. Como contornar tudo isso? Seria o caso, doutor Maia Pinto, da Justiça Eleitoral ser ainda mais objetiva? Olha, você está envolvido em práticas de improbidade administrativa, em atos de corrupção e está fora da eleição. Não insista. Seria esse caminho para dar mais estabilidade tanto para a administração pública quanto para a população? Você tem toda a razão. O cenário que você descreveu, Luzano, é um descalabro, né? É um insulto à cidadania, porque qualquer candidato no Brasil, ele só tem o nome dele depositado na urna através de um processo judicial eleitoral. Só o juiz eleitoral pode colocar o nome de qualquer pessoa na urna. E a Justiça Eleitoral é o garantidor de que aquela pessoa que está lá na urna, apta a receber o voto, merece a confiança do cidadão. Aí o que é que acontece no Brasil? O cidadão atende à convocação da Justiça Eleitoral, vai para a urna, vota no candidato, aí depois a própria Justiça não tem compromisso nenhum com aquele elenco de pessoas que estão ali exibindo o seu nome na urna e desfaz tudo dizendo que ele não poderia participar da eleição. Isso atenta contra a própria existência da Justiça Eleitoral. Ela só existe no Brasil e o objetivo da Justiça Eleitoral é um só, é garantir normalidade e estabilidade no processo eleitoral. Então você tem que garantir que aquelas pessoas que estão lá, elas são aptas e elas têm credenciais morais mínimas para representar o povo brasileiro. Essa é a missão da Justiça Eleitoral. E ela falha miseravelmente, mas é miseravelmente. Talvez fosse o caso de a gente reformular tudo, né? Porque o Poder Judiciário ele tem muitas fragilidades, ele não é o melhor poder para lidar com essas questões de conflitos, de distorções de poder. A burocracia da magistratura ela não é a melhor entidade para lidar com as questões de ordem política. Então a gente já merecia um moderno Conselho Nacional Eleitoral, formado por jornalistas, advogados, deputados, senadores, para conduzir o processo eleitoral. Tira a justiça dessa história que ela não tem habilidade para isso. Doutor Maia, também conosco aqui o jornalista Beto Almeida. Doutor Maia, muito obrigado aí pela entrevista, um bom dia para o senhor. E eu pergunto aqui, em cima desse assunto, desse tema que o Luzano colocou, que é essa instabilidade, não só política, mas também administrativa em relação a essas decisões que são tomadas pela Justiça Eleitoral e que fica desse vai e vem de eleitos que vão para o mandato, retornam, aí uma liminar concede. Eu quero saber o seguinte, a lei da ficha limpa, como o senhor falou, foi um avanço, tem 12 anos, 2010 para cá, 12 anos, vem sofrendo vários ataques. Ainda é possível imaginar, por exemplo, que para melhorar e dirimir um pouco mais, digamos assim, essa lentidão da Justiça Eleitoral nessas concessões, tem como ampliar mais espaços e melhorar um pouco mais essa lei da ficha limpa, ou não há espaço hoje no país para isso? Não, existe um espaço gigantesco, né? A população ela está ávida por isso. E vocês são os porta-vozes do cidadão. A imprensa que faz esse papel, né? Toda hora lá denuncia, o deputado tem 40 inquéritos, o prefeito está todo enrolado na justiça. O grande filtro, talvez, da lei do ficha limpa são vocês, né? Vocês são melhores do que a Justiça Eleitoral para defender a democracia contra impedir que o parlamento se transforme numa passarela de delinquente, né? O lugar de bandido é no IPPO, não é na Assembleia, não é no Congresso, não é na democracia. Então, a legislação ela comporta avanços profundos. Por exemplo, um cidadão que tem uma condenação por estupro no primeiro grau, ele não deve poder ser governador do Ceará, para nomear desembargador, para nomear o procurador-geral de justiça, para nomear o comandante da polícia. E não tem o menor sentido isso.
Então hoje você ainda tem fragilidades, né? Ainda tem deformações. E a Justiça Eleitoral, por outro lado, tem que cumprir o papel de ter realmente compromisso de fazer essa asepsia. Não estamos falando aqui de fazer censura ao nome de ninguém, mas o camarada, você está condenado, está processado por 10 inquéritos por fraude, por roubo. Então você presta contas lá na sua vida e depois você vem para a eleição. Jornalista Beto, você quer fazer outra pergunta aqui ao Dr. Maia Pinto? Eu vou esticar por mais alguns minutos essa nossa entrevista, mas eu peço ao Dr. Maia nos aguardar aqui na linha, porque a gente volta já já no Jornal Alerta Geral. Alerta Geral. 7h31. Eu volto aqui no bate-papo político do Jornal Alerta Geral, nesta conversa com o advogado Maia Pinto, especialista em direito eleitoral, retomando aqui a pergunta do jornalista Beto Almeida. Então, Luciano, aqui, doutor Maia, a lei da ficha limpa, ela funciona como um verdadeiro filtro, né, vamos dizer assim, de candidatos que, em tese, estão aptos ou não a disputar uma eleição. E o senhor colocou aí uma responsabilidade que eu considero também razoável sobre a imprensa, sobre jornalistas, sobre a sociedade em relação a essa cobrança, a esse olhar mais crítico sobre candidatos que, em tese, têm problemas com a justiça, não estão aptos conforme a lei da ficha limpa. Mas eu pergunto para o senhor também, esse filtro também não cabe muito em parte ao eleitor? Eu acho assim que a gente fala muito dos órgãos, dos institutos e tudo mais, mas a gente esquece que na ponta, quem vai fazer essa decisão mesmo é o eleitor. E a gente sempre cobra isso, mas a gente esquece de estar sempre apontando que ele também é responsável pela seleção dessas pessoas que serão eleitas, às vezes muitas delas em desacordo com a própria lei da ficha limpa. Não, você tem toda a razão. O eleitor, ele é o ator fundamental do processo eleitoral, né? Tudo gira ao redor dele. Ele é, ao mesmo tempo, o algoz e a vítima, né? Se escolhe mal o político, ele vai colher desemprego, inflação, sistema de saúde precário, vai morrer na fila da UPA. A conexão disso que você falou com muita propriedade, Beto, e os serviços públicos em geral é direta, né? Se você elegeu um delinquente, uma pessoa que está preocupada em fazer negócio na política e não servir à população, o político nada mais é do que aquela pessoa que se dedica a ter vocação para a causa pública. Aquele homem que se distingue dos demais. O Aristóteles dizia que era a função mais relevante de toda a sociedade, mais do que o médico, do que o advogado, do que o professor, do que o jornalista. Porque da competência dos nossos políticos decorre todo o resto, né? Se você vai ter um bom serviço de saúde, educação, infraestrutura, polícia, segurança, tudo isso é a gestão política que faz. Então, os Estados Unidos, a Europa, o Japão, eles não são países ricos porque tem lá recursos minerais. Pelo contrário, o Brasil tem condições objetivas, naturais, bem melhor do que esses países. Mas lá, basicamente, o que muda é o Estado é sério, o Estado é acreditado, as pessoas confiam no governo da França, da Alemanha, do Japão. Então é isso que faz um país ser próspero. É um vexame a gente estar aqui em Fortaleza e a cidade tomada de miseráveis nas esquinas, em 2022. Então isso é distorção. O Estado arrecada 2 trilhões. 2 trilhões. Acho que até dia 29 vai ser assim, o dia em que, a partir de hoje, o Brasil vai começar a trabalhar para si próprio. Até hoje, nós estamos falando aqui, todo mundo só está trabalhando para sustentar o governo. Político, governador, deputado. Então tem que cobrar desse pessoal. Os empresários também, eles que pagam essa carga. E nós não temos retorno. Então é fundamental, doutor, avaliar isso. Doutor Maia Pinto, nós estamos a menos de 5 meses do primeiro turno das eleições de 2022. Em outra oportunidade aqui no Jornal Alerta Geral, o senhor disse da expectativa de termos eleições mais limpas neste ano. Há 5 meses da campanha, da eleição do primeiro turno. Pelo que o senhor está acompanhando nos bastidores políticos, no dia a dia, nós vamos ter eleições limpas, uma campanha limpa? Não, eu acho que o Brasil ele vive uma ideia de... O Brasil tem características interessantes. Ele é, de certa forma, uma bagunça institucional, mas, ao mesmo tempo, o Brasil vive a liberdade no seu limite, né?
O Supremo tem tentado interferir e agredir a democracia, cerceando a liberdade do povo, mas existe uma coisa no Brasil que a gente tem na realidade, nós temos que reconhecer isso, mais do que nos Estados Unidos e na Europa. Você, Luzanou, Beto, vocês podem criticar o presidente da República, chamar do que quiser, chama de genocida, de bandido, chama o Lula, agride o Lula. Então o povo brasileiro, ele fala, é um povo realmente livre. Eu diria até que a nossa liberdade é levada ao nível da bagunça, como tem no carnaval, você sai no meio da rua, então não tem, chega a ser até pitoresco. Até essa ideia, essa generosidade com o delinquente é decorrente do nosso excesso de pendor libertário. Então, o que eu acredito que as eleições são limpas nesse sentido é uma revolução naquilo que vocês usam como ferramenta de trabalho, que é a informação. As redes sociais, elas empoderaram o eleitor. Hoje a informação, ela não está no meio de comunicação, ela está na gente, nos destinatários da informação. Então, o Brasil tem hoje condições de qualquer notícia sobre um político, ela vai ser propagada. Não adianta a justiça censurar, tirar do ar o blog, não adianta querer mandar prender o Luzanou, o Beto, tirar do ar, porque o cidadão vai estar lá, o ouvinte dele vai fazer. Se tirar é pior, aí é que massifica. Não teve maior impulsionamento de um político do que o Daniel Silveira com o Supremo. O Daniel Silveira é um Zé Bedel, um Zé Ninguém, um homem que não tem nada a dizer para ninguém e é conhecido hoje do Brasil inteiro. Porque o Supremo conseguiu catapultar esse cidadão a mártir da liberdade e da democracia. Então, bater no político hoje para censurar a liberdade, o povo não aceita mais. Nós estamos numa democracia digital. Então, é nesse sentido que eu sou muito otimista. Você pode até votar no político bandido, mas todo o interior tem um grupo do WhatsApp, tem lá o Facebook do candidato, todo mundo sabe o que é que ele roubou, todo mundo bota foto hoje no WhatsApp lá da escola que ele assaltou, da praça que ele não fez, do buraco da rua, bota lá da delegacia de polícia toda acabada. Então o político está sendo devastado, ele está fiscalizado, não é pelo Ministério Público, não é pela polícia e nem é mais pela imprensa livre que o Brasil sempre teve. Agora é o eleitor, todo cidadão com um celular, ele é um veículo de comunicação e está sendo usado no Brasil como em nenhum outro lugar do mundo. Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o especialista em direito eleitoral, advogado Maia Pinto. A você, Maia, nosso bom dia e um bom trabalho. Eu que agradeço, é uma alegria muito grande, um grande abraço aos seus ouvintes, ao Beto e a você, Luzanou. Sempre um prazer tê-lo aqui com essa contribuição para os nossos ouvintes, principalmente em um ano de eleições.